Boa noite a todos. Para que possamos dar início então à nossa reunião de palestra e passe, que possamos nesse momento então aproveitar muito bem o tempo que estamos deixando para esse alimento da alma, né? Alimentar o nosso espírito com tudo aquilo que precisamos, com todas as energias de que a gente vem em busca. Então, para isso, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, imaginando que todos nós e todos aqueles que estiverem em nossos pensamentos possam estar sendo iluminados com a luz, com a energia de Jesus. Que possamos nos imaginar num ambiente onde a natureza possa nos abraçar, possa nos carregar com toda a vibração positiva, elevando o nosso pensamento, elevando o nosso sentimento e assim abrindo o nosso coração para que possa se encher de muita luz, de muito amor e tudo aquilo que possa transbordar e transmitir ao nosso irmão de coisas boas e positivas. Que nesse momento essa corrente de pensamentos positivos possam chegar até os nossos lares, aos lares dos nossos familiares que estão mais longe, dos nossos amigos. E se porventura ainda tivermos inimigos, que essa luz possa quebrar esse negativismo, essa energia ruim, e que possamos perdoar e ser perdoados, e que possamos amar para ser amados, e que essa proporção de sentimentos esteja sempre conosco, mas que possamos bem mais auxiliar, porque estamos sempre sendo auxiliados. Que nesse momento então de oração, de energias positivas, que possamos encher o nosso pensamento, o nosso coração de agradecimento por tudo e por tanto que recebemos. E se mesmo assim ainda tivermos muito que pedir, que tenhamos fé. Tudo aquilo que estiver no nosso caminho chegará até nós. Que a luz de Jesus esteja nesse ambiente, preparando cada um de nós para a mensagem da noite, assim como também esteja iluminando o palestrante da noite, para que suas palavras possam atingir cada um de nós e que possamos sempre lembrar da mensagem de Jesus. E assim, em nome de Deus e de Jesus, está aberta a reunião de estudo, passe e palestra do dia de hoje. Já estou no dia de estudo também. E hoje é com muita satisfação nós recebemos o Sérgio,
que vem de Rio Negrinho, trazer mais uma vez a palavra de Jesus à luz da doutrina espírita. Que Jesus o ilumine, Sérgio. Fique à vontade. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa sempre estar junto a cada um de nós. E quando a gente faz essa saudação, a gente deve lembrar que não é junto, aqui do lado, aqui atrás, aqui na frente. A paz do Cristo deve estar sempre junto, dentro de nós, na nossa vivência, no nosso convívio, nas nossas ações do dia a dia. Para mim é uma satisfação retornar a essa casa, rever pessoas amigas, pessoas que, assim como eu, batalhamos dentro do movimento espírita. E cada um de nós, em particular, trabalhamos dentro de nós, em cima do objetivo da doutrina espírita, para cada um de nós, a cura da alma, do espírito, o reconhecimento de si próprio nas nossas atitudes. Para a gente poder fazer isso devagarzinho, de uma forma bastante lenta, porque rápido a gente não consegue, é importante que a gente lembre sempre que a doutrina espírita nos leva ao estudo, ao conhecimento. E, a partir dali, a compreensão das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Nunca esquecermos de procurar nas obras básicas os ensinos da doutrina e compreendermos o que realmente é a doutrina espírita. Particularmente, eu gosto sempre de lembrar a todos a importância que temos nós, que nos dizemos espíritas, devemos sempre nos pautar nas obras básicas, em especial o Livro dos Espíritos. E é extremamente importante, e às vezes a gente passa para frente e vai para a pergunta número 1, porque acha que é ali que começa a obra. O Livro dos Espíritos tem a base da doutrina espírita na introdução. E às vezes a gente pega uma obra e pula a introdução porque já quer ver como que é a obra. Então fica um convite, um alerta, uma lembrança de vez em quando a gente pegar, em especial, e dar uma olhada na introdução do Livro dos Espíritos, para ver se aquilo que nós pensamos e entendemos a respeito da doutrina espírita é realmente o que está escrito lá. Porque, infelizmente, dentro do movimento espírita, e o movimento é feito por nós, por pessoas, e nós temos as nossas compreensões, o nosso entendimento, que nem sempre é exatamente aquilo que está lá. O movimento espírita, às vezes, distorce a realidade da nossa doutrina. Então, o estudo das obras básicas deve ser uma constante para cada um de nós. Quando cheguei ainda há pouco, eu vi que a casa estava estudando o Livro dos Espíritos, né? E eu me surpreendi porque o tema que eles estavam estudando é o tema que eu trouxe.
Então, de verdade, para aqueles que já estavam aqui durante os estudos, talvez eu traga simplesmente alguma outra consideração um pouco diferente, né? Mas coincidiu. Eu estava programado para vir fazer a exposição aqui no mês anterior, mas aí eu tive algum impedimento e nós trocamos a data com o anterior, né? E acabou coincidindo. Mas isso também não vai fazer mal nenhum. Nós vamos conversar um pouco hoje a respeito do capítulo 3, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos ver se eu acerto aqui. Para a gente iniciar a nossa conversa, vamos ver uma citação de João, do capítulo 14, versículos 1 a 3, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nós iniciamos com essa citação de João e vamos observar que o capítulo todo ele se divide basicamente em duas formas de apresentar essas diversas moradas, a pluralidade dos mundos habitados. Ele traz, no primeiro momento, a questão dos espíritos na erraticidade. E, em segundo momento, dos planetas propriamente dito, das questões materiais de vivência em outros mundos. Bom a gente lembrar que quando na doutrina espírita nós estamos falando de erraticidade, não é questão de erro, né? Erraticidade é um local indefinido. Pode estar ali, pode estar aqui, pode estar lá. E talvez a gente devesse começar a conversar um pouco a respeito desta vivência na erraticidade. Hoje estamos com corpo físico, dizemos que estamos vivos, há controvérsias, né? Mas mais cedo ou mais tarde, todos nós que estamos encarnados, deixaremos o corpo físico. E será que nós já começamos a pensar qual será a nossa condição quando deixarmos o corpo físico e passarmos para o mundo espiritual? É um assunto que vale a pena a gente, particularmente, começar a pensar, porque isso vai acontecer, talvez, de uma forma bem surpreendente para nós, num momento bem surpreendente. Pode demorar muitos anos e pode demorar poucos minutos, poucos dias. Quando nós passarmos para o mundo dos espíritos, nada vai mudar para ninguém de nós. Nós continuaremos a pensar, a sentir, a gostar e não gostar, da mesma forma que estamos aqui.
simplesmente nada mudará. Na doutrina espírita nós aprendemos que não existe uma regra para as coisas. A única regra, talvez, poderíamos chamar assim, é a lei divina que está embasada para o nosso entendimento dentro da ação e reação, causa e efeito. Tudo aquilo que eu fizer ou deixar de fazer vai ter uma consequência. E essa consequência eu vou responder. Então, quando deixarmos o corpo físico, nós provavelmente passaremos por um período de sonolência. E após essa sonolência, nós vamos gradativamente acordar ao chamado da nossa consciência. E esse chamado da consciência, ele vai ser individual para cada um de nós. Se eu estive no corpo físico apegado a alguma coisa, provavelmente eu vou ter uma dificuldade maior para voltar a me adaptar naquela condição de vida da erraticidade. Porque o meu pensamento repercute as minhas emoções, a minha vibração. Aí eu passo encarnado e vejo como é simples e ao mesmo tempo complicado. Eu passo encarnado 80 anos. Durante esse período de encarnação, eu estou habituado a fazer diversas coisas. Eu tenho uma rotina na minha vida. Eu converso com as pessoas, eu tenho afeto a uns e outros. E de repente, do lado de lá, essa rotina não vai existir, vai ser diferente. Eu vou ter dificuldade também acostumar com a nova rotina, o novo hábito. Essa dificuldade que eu vou ter, ela vai me causar um certo sofrimento, uma certa perturbação. Esta perturbação é uma faceta do que nós normalmente falamos na vida no umbral. Porque o umbral, de verdade, não é um local definido. O umbral está aqui dentro, na minha cabeça, no meu sentimento. Aí nós, com estas dificuldades de estar se adaptando a essa nova forma de vida, com essa perturbação, os afins se atraem. E quando os afins se atraem, nós que estamos assim perturbados, vamos nos aproximando, formando núcleos que as pessoas chamam, aquele local é de umbral. Mas a gente vai ver na literatura espírita que o umbral, ele envolve toda a atmosfera e a ionosfera do planeta Terra, porque nós somos espíritos em evolução. E lá, vamos ver mais à frente, que em planetas como o nosso, predomina o mal. E onde predomina o mal, está o umbral, está o sofrimento,
está a perturbação, está o desconforto. Então é bom a gente pensar que não basta eu dizer, não, eu vou fazer as coisas direitinho, porque quando desencarnar eu não quero ir para o dito umbral. De certa forma já estamos nele. De forma absoluta, é o meu sentimento e o meu pensamento que vai me prender a essas situações. Mas daí nós, desencarnados, com dificuldades para adaptação, perturbados, a consciência nos afrontando, porque todos nós, a consciência vai nos afrontar. Nós não conseguimos viver nessa encarnação de forma extremamente adequada. Tivemos momentos que escorregamos, que falimos, e aquilo vai nos chamar a atenção. E enquanto nós estamos nesse estágio de perturbação que eu vou dizer, nós muitas vezes não conseguimos observar o auxílio que está sendo feito para nós o tempo todo. Porque por mais perturbado que porventura estivermos, por mais revoltados que porventura ficarmos, nós estaremos sendo acompanhados por espíritos benfeitores e também por espíritos familiares. Só que a nossa vibração muitas vezes pode não permitir que a gente consiga notá-los. Eles nos oferecendo ajuda e nós indo para o outro lado. No filme Nosso Lar, mostra bem direitinho essa situação. Os espíritos veem aquele ambiente sujo, imundo, para resgatar outros espíritos. E alguns deles, quando veem os espíritos de luz, correm para o outro lado, de medo. Que não sejamos nós eles. Por isso que eu disse, é bom a gente começar a pensar como é que vai ser a minha desencarnação. Mas como eu falei, sempre estamos sendo socorridos, acudidos, resgatados, acalentados. E no plano espiritual existem várias cidades, por assim dizer, onde os espíritos, no momento oportuno, no momento em que cada um mereça, os espíritos são acolhidos. Nós conhecemos na literatura espírita isto como colônias. A mais famosa delas é essa que todos falam, né? E que nós vamos encontrar lá no livro Nosso Lar, de André Luiz. A colônia Nosso Lar. E vejam o que diz, onde está situada a colônia Nosso Lar. As pessoas dizem, eu não quero ir para o umbral, quero ir para a colônia Nosso Lar. E ele diz que ela está situada na parte superior do umbral e abaixo das regiões superiores. É evidente que tem que estar no local deste. Se nós somos espíritos inferiores, nós não temos condições de irmos a mundos, a esferas melhores, maiores. Ainda não. Temos uma outra, chamada Alvorada Nova, que nós vamos encontrar a citação dessa colônia no livro Conversando sobre a Mediunidade de Caibar Schutel. Essa Alvorada Nova, vejam o tamanho dessa cidade.
ela está sobre as cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, no estado de São Paulo. Imagine a população espiritual lá. Temos também, no livro A Vida Além do Véu, de vários espíritos, a cidade de Castrel, que recebe espíritos desencarnados na infância. Porque quando o espírito reencarna, ele obedece e passa por um processo moroso, um processo até drástico, para que ele, nós dizemos vulgarmente, né, consiga se miniaturizar e começar um novo processo reencarnatório fora do ventre da mãe depois. E quando, por razões N, essa criança desencarna, ela não passa a ser um espírito adulto de imediato. Existe um processo muito grande para reversão do quadro. Como também existe, e a gente vai ver na literatura, situações em que o espírito permanece já reduzido porque ele já vai entrar numa outra fase, uma nova gestação, para uma nova reencarnação. No livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, nós temos a colônia Lar de Bênção. É uma colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequenos que regressaram da esfera carnal. Observem a bondade divina. Como é fantástico a gente imaginar este funcionamento. Um local, uma cidade, um ambiente, onde espíritos que vão reencarnar no sexo feminino e que irão desenvolver a maternidade no corpo físico, passam a aprender a se educar para serem mães, lá no plano espiritual. Fica treinando, fica aprendendo, fica trabalhando os sentimentos. Enquanto trabalham o sentimento, acalentam aquelas crianças que voltaram do corpo físico. Veja que trabalho fantástico. E que justiça e benevolência é a divindade. No livro Ação e Reação de André Luiz, nós temos a Mansão da Paz, escola de reajuste espiritual. Eu me atrevo a dizer que uma boa parcela de nós já passou por lá. Porque todos nós temos um passado não muito agradável. Porque se o nosso passado fosse tão agradável, nós não estaríamos ainda aqui. Tá? Essa é a realidade. Então nós temos conhecimento, às vezes, de espíritos que nos perseguem, que a gente chama de obsessores, mas nós tivemos conflitos com eles. Eles continuam naquele caminho e a gente um pouquinho melhor do que eles hoje. Naturalmente devemos ter passado nessa escolinha para poder chegar aqui e começar a tentar trabalhar. Além dessas colônias todas, nós temos o que se chama de posto de auxílio.
No livro Os Mensageiros de André Luiz, nós vamos encontrar o posto de socorro da Colônia da Paz, localizado em pleno umbral, que recebe espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas e coisas deixadas na crosta. Esse apego relativo é bom a gente pensar. Porque nós temos um sentimento de posse muito grande dentro de casa, dentro da nossa família. Não só as coisinhas, aquela tigela que era do fulano, beltrano, ciclano, aquela toalha, aquela cadeira. Mas a gente costuma dizer, a minha mulher, meu marido, meu filho, a minha filha. Esse apego pode repercutir em nossos sentimentos de uma forma inadequada depois. Ninguém é de ninguém. Somos todos espíritos e irmãos a caminho. Hoje estamos, de repente, como marido e mulher, como pais ou filhos, mas somos espíritos, irmãos em caminhada. Esse apego, esse sentimento pode nos perturbar lá do outro lado. Temos que ter moderação. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, nós temos a Casa Transitória de Fabiano, conhecido como Fabiano de Cristo, né? Um posto de auxílio móvel que se desloca quando se faz necessário ao longo das regiões umbralinas, fazendo o resgate de espíritos que estão no ponto de serem resgatados. Porque é bom a gente lembrar que na justiça e na bondade divina, até o sofrimento tem limite. E no livro Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, nós temos uma colônia muito rude, né? A colônia correcional da região dos Servos de Maria, que atende aos suicidas. Imagine a psicosfera que é lá nesse local. Então, dando uma pincelada rápida desses mundos da erraticidade, existem sobre todos os locais, todas as cidades, um conglomerado de cidades espirituais para acolhimento dos espíritos. Mas existem também muitos postos de auxílio para espíritos necessitados. Toda igreja, toda casa de oração, qualquer que seja a ideologia, é um posto de auxílio para acolhimento de espíritos necessitados. E não só as igrejas. Quando eu falo igrejas, eu estou falando todos os locais de oração. A nossa casa pode ser também. Só que nós não conseguimos manter o equilíbrio durante todo o período. E é bom que a gente comece a pensar nisso. A oração e a prática do Cristo dentro de mim no meu dia a dia vai favorecer o acolhimento de espíritos necessitados. Eu posso ser uma ponte para que eles vejam alguma coisa
de forma diferente e se permitem ser acolhidos. Temos também a questão dos mundos físicos. E ali nós vamos ver os mundos inferiores, os mundos intermédios e os mundos celestes e divinos. É uma divisão grotesca, né? Só em 3 partes. E aí nós vamos ver que nos mundos inferiores a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. E já nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. E nos mundos celestes ou divinos, que é onde nós almejamos chegar um dia, bem lá na frente, são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Nessas 3 divisões, nós temos mais uma subdivisão em 5 mundos, que a gente vai fazer pequenos comentários a respeito. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos. Nos mundos primitivos, eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Conforme a literatura, nós encarnados no planeta Terra hoje, não tivemos as nossas primeiras encarnações no planeta Terra, quando o planeta, era um mundo primitivo. Nós viemos de outros mundos para cá. Não somos originários do planeta Terra. Aí eu sempre brinco, eles estavam estudando agora, falando dos seres, da formação física, né? Eu sempre brinco que todo mundo, na grande parte das pessoas, procuram saber dos extraterrestres, dos ETs, né? Os alienígenas. Basta a gente olhar no espelho e a gente vai encontrar um. Porque nós viemos nessa transmutação de vidas e essa transmutação de mundos, nós viemos de algum lugar para aqui agora. Viemos a esse mundo de expiação e provas. E se a gente for olhar, ali consta que no mundo de expiação e prova, onde domina o mal. Aí a gente acha que está numa situação confortável. Ainda não. Realmente, nós estamos um pouco melhores do que estávamos em encarnações anteriores. Mas cada um olhe para dentro de si e a gente vai concordar que, puxa vida, ainda tem bastante coisa para trabalhar. A gente ainda tem uma inveja branca para as outras pessoas, né? Tem inveja, né? A gente ainda tem apego a algumas coisas. A gente ainda acha que domina muita coisa. Então o mal ainda está dentro de nós. E vamos passar para o mundo de regeneração. Só que o mundo de regeneração não é aquela maravilha que às vezes as pessoas dizem.
no mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. O mal continua a existir. Ele pode que não domine como um mundo de expiação e prova, mas ele ainda existe. O sofrimento ainda existe. As desigualdades ainda existem. E depois do mundo da regeneração, nós passamos para o mundo ditoso. E veja que interessante, no mundo ditoso, onde o bem sobrepuja o mal, se sobrepõe ao mal. Mas o mal existe, porque senão ele não iria se sobrepor ao mal. Então vejam nós ali do mundo de expiação, passando pela regeneração, até o mundo ditoso, nós ainda vamos ter sofrimentos, ainda vamos ter dificuldades. E nós vamos nos depurando gradativamente para chegarmos aos mundos celestes ou divinos. Estes, sim, são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. É um caminho de evolução que todos nós temos que fazer. O mundo de regeneração, conforme a literatura, ele vai acontecer quando a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados vinculados ao planeta Terra, a maioria tiverem as mesmas propensões ao bem. E há pessoas que dão algumas datas. Eu não vou me contrapor a data nenhuma, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada como que está o nosso mundo na atualidade. Será que realmente em datas mais próximas nós conseguiremos atingir esse mundo de regeneração ou vai demorar um pouco mais? Lembro um dia, já faz anos isso, lá em Joinville, Sueli Calda-Chuva foi perguntada a respeito do mundo da regeneração e ela deu uma data aí pelo ano 3000, mais ou menos. E agora tem gente que diz que já começou, já foi, só que o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem, não me recordo do Espírito agora, uma mensagem de 1861, ela começa mais ou menos assim: já não ouvis o rumor da nova era se aproximando há 160 anos atrás. Isso é tudo em passos lentos. E o mundo de regeneração, isso é importante a gente pensar, ele não vai chegar até nós. Somos nós que vamos construí-lo. Ele vai partir de dentro de mim, de dentro de você, de dentro de cada um de nós. É através das nossas atitudes, do nosso sentimento, que nós vamos formar este novo mundo. Esta é a nossa tarefa. E o Cristo falou que o reino dos céus, o reino de Deus, estaria entre todos nós. Mas de verdade, quando a gente conseguir construir só isso, somos nós que devemos fazer. Então fica uma mensagem, um alerta para cada um de nós, da nossa grande responsabilidade. Nós encarnamos, e está lá na resposta da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação é a evolução do ser do Espírito. Nós reencarnamos
trabalhamos para evoluir, para nos melhorarmos ainda mais. À medida que nós nos melhoramos, o nosso derredor também se melhora. E nós temos o grande modelo, que é o Cristo. Todas as dúvidas que nós tivermos, a gente deve imaginar como que o Cristo resolveria aquela situação, como ele se portaria. Provavelmente não vamos alcançar nos primeiros momentos, mas nós temos que nos exercitar para alcançar essa performance. À medida que nós conseguimos irmos nos melhorando gradativamente, também estaremos melhorando a nossa passagem de volta para a casa espiritual. Menos sofrimento nós teremos, mais ajuda nós receberemos e mais cedo podemos contribuir na construção do mundo melhor, aqui e agora. Talvez um mundo melhor que nem essa gravura. Imagine o autor desta pintura, qual o sentimento, qual o objetivo que ele estava tendo enquanto fazia essa gravura. Seriam essas as reflexões que eu gostaria de deixar. Espero que tenha contribuído com vocês. Agradeço a Deus a oportunidade de aqui estar. Agradeço a vocês pela paciência, tolerância em me ouvir. E que cada um de nós consigamos fazer a nossa parte da melhor forma possível para podermos continuarmos juntos trilhando na construção desse mundo melhor. Obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sérgio, pela mensagem que você nos trouxe e sempre lembrando, né, que toda reflexão é nós é que precisamos trabalhar em nós mesmos. Enquanto o Sérgio falava ali, eu lembrava de um ensinamento do velho índio, né, que vinha sempre mostrar para os seus filhos e de toda a aldeia ali, que vinham e perguntavam o que nós temos dentro de nós. Por que nós temos dentro de nós o bem e o mal, né? Ele sempre dizia, e esse velho índio sempre dizia que esse bem e o mal que está dentro de nós pode nos ajudar bastante, mas também pode nos prejudicar muito. E as crianças sempre queriam saber quem que vencia, né? É aquele que nós alimentamos. Então, se a gente alimenta o bem, a gente vai estar sempre bem sucedido. Se a gente alimenta o mal, é o caminho que nós temos para trilhar. Muito obrigada, Sérgio. E com essa mensagem da noite que a gente tem tanto a refletir, né, com essa briga interna que nós temos, né, lembrando que nós temos muito ainda que nos melhorarmos nessa nossa existência, temos muito ainda que fazer para nós mesmos nessa existência, então que possamos refletir em tudo isso. E para isso, então, nós vamos agora para a segunda parte da reunião da noite, que é o passe. Diante do passe, nós vamos estar ali recebendo toda a energia que nós viemos buscar. Esse passe que é transmitido pelos passistas da casa, mas que a espiritualidade maior está ali também auxiliando e transmitindo toda a energia de que nós precisamos. Então vamos elevar nosso pensamento mais um pouquinho a Deus, a Jesus, e agradecer por esses instantes que nos fizeram refletir, por esses instantes que fizeram com que alimentássemos um pouquinho mais
com todos esses conhecimentos a nossa alma e que esse conhecimento possa nos levar sempre adiante para a luz, para o bem, para a paz, alimentando tudo de melhor que temos em nós, para que possa vencer então o bem, para que possa vencer a paz, para que possa vencer a luz. E que assim a gente tenha um caminho muito iluminado para seguir. Agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, pelo trabalho que nos dá o sustento. Agradecemos a Deus pelo alimento, pelo agasalho, por todos aqueles irmãos que nos ensinam com todas as experiências vividas. Agradecemos, Senhor Deus, por aquele que nos estende a mão na hora que precisamos. Agradecemos, Senhor Deus, pela experiência desta vida e pela família que nos acolhe, que nos auxilia, que nos sustenta. E que possamos, cada um de nós, ser essa fortaleza, também ajudando aqueles que estão ao nosso redor. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade da vida, dos familiares, das experiências que a doutrina nos traz, e temos tanto que agradecer e tão pouco a pedir diante de tanto que recebemos. E assim, nesse momento, que possamos iniciar o passe com o nosso coração aberto para receber essa energia de luz e de bem.